Hoje nós vamos falar sobre o maior perigo. Qual é o maior risco que uma pessoa pode correr? Qual é o maior perigo que de fato uma pessoa enfrenta? Vamos ao texto que está em 1 João 4, então, do 14 ao 17. Diz assim: E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele somos também nós neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém. Nós vivemos num tempo em que o medo está ao redor das pessoas, povos tomados de pavor. Temos uma pandemia séria, um problema que todos conhecem e estão vivenciando, que é a pandemia do coronavírus, essa doença Covid-19. Além disso, tem as outras questões que afligem, a alma. Os problemas financeiros que se agravam nesses momentos que nós estamos vivendo. Temos problemas familiares, existem os problemas de saúde. Então, nós estamos sempre enfrentando algum desafio, passando por alguma tribulação. E esse medo, esse pavor que hoje tem tomado as pessoas, esse medo da doença, o medo da morte, mais aflorado, vamos dizer assim, porque essa doença tem ceifado vidas e então muitas pessoas se mobilizam, e isso é muito bom, se mobilizam em oração. Muitas pessoas se preocupam mais com o cuidado da saúde em meio a uma situação dessa crise sanitária que nós vivemos. E eu quero falar hoje um pouco sobre essa questão do medo, do perigo que ronda nossas vidas. Diz assim então o apóstolo João, conforme nós lemos aqui. Ele diz que ele tem visto e testificado que o Pai enviou o Filho. João, que escreveu essa carta, mesmo que escreveu o Evangelho de João, mesmo que escreveu o Apocalipse, o apóstolo João esteve com Jesus, pessoalmente, enquanto Jesus esteve aqui nessa terra. Ele e os demais discípulos testemunharam, viram Jesus, o Cristo, no mundo, no nosso meio. E ele continua dizendo assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Veja bem, nós vamos levantar pontos muito importantes aqui. Todo aquele, já guardem isso, todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, Deus se agrada nisso. Se a pessoa confessa Cristo como o Filho de Deus, enviado ao mundo para nos salvar, Deus está com essa pessoa, e essa pessoa está próxima de Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Versículo 16. Ele diz assim: Deus é amor. Essa é uma frase muito conhecida, Deus é amor. De fato, Deus é amor. Deus é misericordioso, Deus ama a cada um, todas as pessoas, não há acepção, Deus ama a todos os seres humanos. E nós vamos entender melhor ao longo dessa palavra
quem são aqueles que vão ser de fato considerados filhos de Deus e vão estar eternamente com Deus. Porque Deus ama a humanidade, por isso Ele enviou seu Filho, porém, infelizmente, muitos rejeitam esse amor. Mas vamos seguindo aqui por enquanto. No versículo 16 ainda, então quem permanece em amor, permanece em Deus nele, ele é aperfeiçoado em nós, diz aí no versículo 17, e no dia do juízo, olha que coisa interessante, queridos, guardem isso aqui também, isso vai ser importante até o final da mensagem. E no dia do juízo, teremos confiança, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Nós vamos entender bem isso, porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. Vamos aqui fazer algumas considerações. O apóstolo João está falando do amor a Deus, ele está falando do amor a Cristo, ele está falando do amor de Deus por nós. Infelizmente, muitas pessoas no mundo, a maioria, não tem experimentado esse amor, não conhece esse amor de Deus. A maioria vai dizer que Deus existe, porém, a maior parte não conhece o amor de Deus. E quando se depara com uma situação semelhante a essa que nós estamos vivendo, porque muitas pessoas, né, queridos, nós sabemos disso até mesmo em nossas vidas, já passaram por problemas de saúde grave na família, né? Ou em si próprio, ou familiares, ou entes próximos. Não é só com a questão do coronavírus, há várias outras doenças que têm assolado, né, os seres humanos há séculos, milênios. Então, quando a pessoa ela se depara com uma situação difícil, um grande problema, e ela não tem o amor de Deus, essa pessoa, ela se vê sem amparo, sem esperança. Falta a ela um alicerce, ela não tem onde se sustentar. Por mais que tenha familiares e amigos próximos, vem sobre a alma dela uma angústia tal, né, um pavor tal, que ela chega a ficar desesperada, né, e às vezes faz até coisas que não deveria fazer, chega a algumas vezes tirar a própria vida diante de situações difíceis que ela passa. Nós percebemos que durante essa situação, dessa crise, com essa pandemia, tem aumentado o número de depressões, aumentado o número de suicídios, porque as pessoas têm ficado muito aflitas, angustiadas, desesperadas. O medo tem tomado cada vez mais a mente e o coração das pessoas. Mas aquele que conhece do amor de Deus não chega a um ponto tão crítico. Queridos, obviamente, como seres humanos, nós ficamos aflitos, preocupados, ansiosos, né? É tanta notícia ruim, é tanta coisa acontecendo, é tanta informação, é tanto engano, e a gente fica, né, às vezes, sem saber o que fazer, angustiado com a situação. Mas quem tem o amor de Deus em sua vida não fica sem esperança, desesperado. Por que não fica? Porque entre alguns pontos, essa pessoa sabe que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Então, por mais que a situação seja desesperadora, doença, catástrofe natural, né? Não acontecem aí grandes terremotos, né? Tsunamis no mundo. Diante de uma catástrofe, diante de um terror grande, aqueles que não têm Deus ficam completamente desesperados.
E, inclusive, tem até alguns vídeos, cenas na internet de pessoas vendo certas situações, a reação delas, né? Você vê o tamanho do desespero dessas pessoas. Por quê? Porque, irmãos, imagine a seguinte situação. De repente, começa uns barulhos gigantescos aqui ao nosso redor, luzes no céu, tremor, e aparece então no céu uma luz, algo diferente de tudo que nós já tenhamos visto, e eu estou me referindo a chegado ao aparecimento de Cristo. Pense comigo o seguinte: o que vai acontecer numa situação dessa? Vamos pensar numa pessoa que tem Deus, que ama a Deus, que tem o amor de Deus em sua vida, que ama a Cristo, e uma pessoa que não está no amor de Deus. Vamos imaginar numa situação de volta de Jesus, qual é a reação da pessoa que está com Deus e daquela que não está com Deus? Por que eu vou chamar a atenção já para isso? Porque, irmãos, o que nós passamos aqui, as dificuldades, as tribulações, as provações, isso tudo vai apontando aí coisas que vão acontecer até a volta de Jesus, até o final dos tempos. Então, passando essa crise do coronavírus, outros problemas surgirão, como paralelamente a essa crise, outros problemas já existem. E o que eu estou dizendo para vocês é que, independente do que está acontecendo ou do que vai acontecer, há uma grande diferença, um abismo entre as pessoas que estão no amor de Deus e as que não estão. Vamos seguindo aqui. A morte entrou no mundo pelo pecado. Está lá em Romanos, não precisa abrir não, está lá em Romanos 5,12. Diz que pelo pecado a morte entrou no mundo. E uma das coisas que faz grande medo às pessoas é o medo da morte, né? Inclusive, em relação a essa doença, as pessoas têm medo de ser contaminadas, de serem internadas, de morrerem. Muitos têm morrido, no Brasil e no mundo. Têm morrido, né? Então, a face da morte causa terror. E a morte entrou no mundo pelo pecado, desde a queda lá atrás de Adão e Eva, a desobediência deles. O pecado entra no mundo e a morte vem juntamente com o pecado, de forma que esse corpo aqui passa a perecer, passa pela morte. Mas nós temos uma pessoa que veio ao mundo e venceu a morte. Vocês sabem quem é? Essa pessoa é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo e venceu a morte, de forma que aqueles que têm Jesus não serão dominados e não serão definitivamente vencidos pela morte. Quem tem Cristo tem a morte física ainda nessa terra, porém já está vivificado espiritualmente. E quando Jesus voltar, será ressuscitado. Vamos comigo em Hebreus, abra comigo em Hebreus 2, versículos 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15 diz assim. Mais um minutinho, pessoal achar. Diz assim, versículo 14: portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas,
para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Vou ler novamente. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, nós, carne e sangue aqui nessa terra, também ele quem? Jesus Cristo, semelhantemente participou das mesmas coisas. Jesus teve em carne e sangue aqui nessa terra, como um de nós, para que pela morte dele, Cristo morreu, mas ele venceu a morte e ressuscitou, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, quem tinha o poder da morte? O diabo. Cristo derrotou, venceu a morte, Cristo derrotou o diabo. Versículo 15: e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Cristo liberta os que estão na escravidão. Por medo da morte, muitos ficam sujeitos à escravidão. E o que isso quer dizer? Irmãos, o medo da morte faz as pessoas tomarem certas atitudes, certas direções, certas decisões. Esse pavor, esse medo da morte, leva as pessoas a fazerem tolices, procurarem respostas em lugares onde não deviam, onde não está o verdadeiro Deus. O pavor, o medo da morte faz com que pessoas fiquem de tal forma desesperadas que vão por caminhos completamente contrários ao que a vontade de Deus quer. O cativeiro da morte, ele prende as pessoas. E o que nós precisamos entender, bem claro, irmãos, é que quando Jesus ele realiza a obra na cruz, ele vence o diabo, ele ressuscita, vence a morte, e lá em Apocalipse, não precisa abrir não, Jesus, o próprio Cristo diz assim: eu estive morto, agora estou vivo. Eu tenho as chaves da morte e do Hades, ou seja, do mundo dos mortos. Quem tem a chave da morte, do mundo dos mortos, do Hades, é Jesus Cristo. Isso é muito importante entender, irmãos, porque tem gente que acha que o diabo domina, é o dono do inferno, tem as chaves da morte. Não. Nós acabamos de ler aqui, versículo 15 de Hebreus 2, que Jesus livra aqueles que têm medo da morte, e pela sua morte ele venceu aquele que tinha o poder da morte, que é Satanás. Então veja bem, Jesus Cristo é quem tem as chaves da morte, do mundo dos mortos, em suas mãos. Jesus é quem dá a vida eterna, e Jesus é quem condena. Todos estarão diante do plano de Deus e do seu Filho, Jesus Cristo. Vamos seguir aqui. Voltando em João, que é o nosso texto base, 1 João 4,18, diz assim, volte lá comigo, em 1 João 4,18. Ele diz assim, apóstolo João: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Todos aqui, com certeza, já tiveram ali a oportunidade de estar num sepultamento, num velório. Eu não sei se todos aqui já estiveram num velório de uma pessoa que morreu sem Cristo, e num velório, no sepultamento de quem morreu com Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, uma coisa é estar no sepultamento onde aquela pessoa que faleceu está sendo sepultada, essa pessoa morreu com Jesus.
Outra coisa é estar no sepultamento, num velório, onde aquela pessoa que está sendo ali sepultada morreu sem Cristo, e aqueles que estão à sua volta não conhecem Cristo. Se percebe que o ambiente e que a reação e que o estado emocional das pessoas é bem diferente. Porque o cristão sabe que por mais que sinta, por mais que doa perder um ente querido, um amigo, uma pessoa, que a gente ama, nós sabemos que essa pessoa, tendo Jesus, nós sabemos que ela está salva, nós sabemos para onde ela vai, de forma que até louvamos a Deus no seu sepultamento. E quando a pessoa morre sem Jesus? Aí nós vamos chegar no ponto principal da mensagem de hoje, que é o maior perigo. E quando a pessoa morre sem Cristo? E quando vem o Covid-19 e leva essa vida sem Jesus? Meus irmãos, no versículo 18, como acabamos de ler, o apóstolo diz que o amor a Deus e o amor de Deus por nós lança fora o medo. Lança fora o medo. Porque quem tem a confiança em Deus, quem tem o amor de Deus em sua vida, não tem medo desesperador. Não fica sem esperança, porque sabe que Deus tem todo o poder e Deus olha pelos seus. Como eu disse anteriormente, muitos não têm experimentado esse amor de Cristo. Por quê? Porque há uma força maligna, poderes das trevas, que se aproveitam dos corações endurecidos e afastam essas pessoas mais ainda do conhecimento de Deus. Em 2 Coríntios 4,4, não precisa abrir, o apóstolo Paulo diz que Satanás, que é o Deus deste século, Deus com D minúsculo, o Deus deste século tem cegado o entendimento dos ímpios. Veja bem, preste atenção nisso. Satanás tem, com os seus demônios, essa força das trevas, tem cegado de várias formas, tem cegado o entendimento dos ímpios, de forma que as pessoas não conhecem a luz do Evangelho de Cristo. E ele tem feito isso por meio das mídias, das grandes mídias, tem feito isso por meio da própria educação, tem feito isso por meio de um sistema político, um sistema de governo em vários e vários países do mundo. Ele tem feito isso levando pessoas para um caminho de religiões que são contrárias a Deus, seitas, religiões que servem a outros deuses, de diferentes formas. O inimigo tem cegado o entendimento daqueles que são longe de Deus. Ele tem afastado as pessoas do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra. Logo, essas pessoas estão longe do amor de Deus. Consequentemente, essas pessoas longe do amor de Deus têm um medo aterrorizante, estão sem esperança, estão sem rumo, completamente desesperadas diante de uma situação como essa que vivemos hoje. Mas o amor de Deus, como lemos aqui, lança fora o medo. E ele diz ainda no finalzinho do versículo 18, que quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Queridos, não é que o cristão, que o seguidor de Jesus, não vai, isso é importante destacar, não vai, irmãos, ter seus cuidados. Obviamente que precisamos ter os procedimentos necessários para evitar as doenças como essa que nós vivemos hoje, para que evitemos o contágio,
Assim também como precisamos ter cuidado em várias outras áreas de nossas vidas. Precisamos vigiar no casamento, para não pecar no matrimônio. Precisamos vigiar naquilo que nós assistimos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós falamos. Então, o crente, ele precisa ter cuidado, ele precisa vigiar, se policiar. Aquele que ama a Deus não afronta a Deus, muito pelo contrário, se afasta daquilo que não agrada a Deus e faz a sua parte. Nós, os cristãos, devemos procurar fazer a nossa parte como cidadãos, né? Como pessoas que estão preocupadas com o próximo. Mas nós sabemos que nada pode nos afastar do amor de Deus. Lembra lá que nós falamos na semana passada, Romanos 8, né? Será que a espada, será que a fome, a sede, a nudez, será que o medo, a altura, a profundidade, será que qualquer dessas coisas pode nos afastar do amor de Deus? Nada pode nos afastar do amor de Cristo. E eu quero também ainda destacar que as pessoas, no geral, elas estão grandemente preocupadas com a sua saúde física. Extremamente preocupadas com essa vida aqui, essa vida terrena, nesse corpo. Nós vemos que muitos não estão nem saindo de casa, muitos estão com muito medo e estão fazendo de tudo para preservar suas vidas físicas. Devemos fazer isso, preservar o nosso corpo. Devemos tomar os nossos cuidados? Sim, com certeza. Mas presta atenção nisso, que é um ponto central da palavra de hoje. Será que essas pessoas que estão preocupadas com a saúde física estão com medo da morte? Será que elas têm a mesma preocupação com a saúde espiritual? Será que elas estão com a mesma preocupação para com a morte eterna? O que eu estou dizendo com isso? Que o maior perigo que nós corremos, o maior desafio, o maior medo que as pessoas devem ter, não é da morte física, não é do Covid-19 e nem de nenhum outro mal que alcance o nosso corpo, o nosso organismo. Mas a maior preocupação, o maior medo que as pessoas deveriam ter é o medo da condenação eterna, é o medo do inferno. Meus irmãos, se as pessoas tivessem a mesma preocupação que têm com a saúde física, a mesma preocupação com a saúde espiritual, com certeza mais e mais pessoas estariam entrando para o reino de Deus. Como eu disse anteriormente, queridos, não estou dizendo que não deve haver preocupação com o corpo físico. Claro que devemos ter, mas muito mais devemos ter preocupação com a saúde espiritual e com a morte eterna. Porque nesta terra, cedo ou tarde, partiremos daqui. Muitos têm se curado, por exemplo, do Covid-19, Mas essas mesmas pessoas, de uma forma ou de outra, no futuro, irão partir dessa terra, irão morrer. Nós sabemos disso, é uma certeza para todos nós. Então, acompanhe comigo esse raciocínio. Muito mais importante é se preocupar com
a vida eterna do que com a vida aqui nessa terra. Vocês estão compreendendo isso? Está dando para entender? E o que a igreja de Jesus prega é o Evangelho, essa palavra que traz a salvação, que salva a alma. Porque a morte pode vir de alguma forma, em qualquer momento, seja por doença, seja por acidente, seja por N fatores. Se essa pessoa tem Jesus, independente da causa da morte, ela vai para onde? Para onde Deus está, ela vai para o céu. Mas se ela não tem Jesus, para onde ela vai? Se ela rejeitou Cristo nessa terra, ela vai para a condenação. Tem homens que têm falado, e isso é um grande problema, um grande perigo. Tem pregadores que têm dito que o inferno não é um sofrimento eterno. Mas aí surge uma primeira pergunta, né? Quem diz isso tem que primeiro corrigir o próprio Cristo, né? Porque, em primeiro lugar, o próprio Jesus disse que o sofrimento, para aqueles que rejeitam a palavra de Deus, para aqueles que rejeitam ao Senhor Jesus e a sua obra na cruz, o sofrimento é eterno. Porque o único que pode resgatar, nos tirar da condenação, é Jesus Cristo, irmãos. E ele próprio falou por várias vezes que lá no mundo dos mortos, longe de Deus, haverá choro e ranger de dentes. E lá há um fogo que não se apaga, o sofrimento é eterno. Isso é muito claro na Bíblia. O Evangelho tem que ser pregado de forma completa, irmãos, não metade. Da mesma forma, o céu é eterno. Da mesma forma, quem tem Jesus viverá eternamente com Ele no reino de Deus. E isso é tremendo, é uma grande oportunidade que temos, um grande privilégio. E Deus então coloca diante dos seres humanos a sua palavra. Jesus Cristo já veio, já realizou a obra. Caminhando já para o final da nossa mensagem, vamos reforçar que devemos ter uma maior preocupação com a vida após a morte do que com essa vida aqui. Vamos em Mateus, agora eu peço que vocês abram comigo, em Mateus 10, 28 a 33. Mateus 10, do 28 ao 33. Palavras do próprio Jesus. Diz assim o Senhor Jesus, Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. O coronavírus, ele pode fazer o quê? Matar o corpo. Pode matar a alma? Não. Jesus diz: não temas os que matam o corpo, tudo aquilo que pode matar o corpo, pessoas, doença, que seja, mas não podem matar a alma. Ele continua: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Irmãos, é o próprio Cristo Jesus que está dizendo isso aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque o maior perigo não é a doença, não é a morte física. O maior perigo é a morte espiritual, o maior perigo é a morte eterna. De novo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Se for condenado por Deus, perecerá alma, corpo no inferno. Versículo 29. Não se vendem 2
passarinhos por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Preste atenção nisso aqui. Jesus está dizendo assim: 2 passarinhos são negociados por algumas moedas, por pouco dinheiro. E mesmo assim, esses passarinhos, que valem pouco, valem pouco, que no nosso meio algumas moedas eles são comprados, é isso que Jesus está dizendo aqui, mesmo eles não caem em terra, não morrem, sem que seja da permissão de Deus. É isso que ele diz no versículo 29, nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Tudo está debaixo da permissão de Deus, meus irmãos. Isso nós precisamos ter em mente em todo momento. E aí Jesus continua dizendo assim: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. O cabelo de cada um de vocês que estão me ouvindo, tendo pouco ou tendo muito cabelo, estão contados. É a soberania, o todo poder de Deus, meus irmãos. Jesus continua: não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Jesus falou: o passarinho vale algumas moedas, mesmo assim, só cai em terra se for da vontade do Pai. Imagine vocês, que valem muito mais do que muitos passarinhos. O ser humano é a coroa da criação, queridos. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, e tem uma alma, recebeu um espírito. Nós valemos muito mais do que os animais. Então Jesus diz: muito mais valem vocês. Então, se só acontece alguma coisa com o passarinho, com a permissão de Deus, imagine conosco. Porém, a humanidade tem se afastado de Deus, por isso que acontecem essas doenças, as catástrofes. Essas coisas fazem parte do juízo de Deus, irmãos. É permissão dele. E mesmo os cristãos estão no mundo em meio a tudo isso. Porém, nós sabemos a esperança que temos. Jesus continua. Jesus diz assim, no versículo 32: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Jesus diz assim: quem me confessar diante dos homens, aquele que professar o meu nome, me reconhecendo como Senhor e Salvador, esse eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. O próprio Cristo vai dizer para Deus o Pai: esse é meu. Amém? Glória a Deus por isso. Jesus continua dizendo: mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ao contrário, aquele que nega Jesus, aquele que rejeita a palavra de Deus, que nega a obra de Jesus na cruz, que morreu por nós, a esse que nega Cristo, também será negado por ele diante do Pai, porque Jesus veio e nos amou primeiro. Ele se entregou por nós, sem pecado, sendo perfeito, passou por tudo aquilo, se fez maldição em nosso lugar. E aquele que confia então nisso que Jesus fez, ele confessa diante de Deus o Pai. Agora, quem vira as costas para isso que Jesus fez, para esse amor, para essa dedicação de Cristo por nós, quem rejeita isso também será rejeitado por Cristo. Porque essa, irmãos, é a única forma de um pecador como nós sermos salvos. Esse é o Evangelho, e isso é o que é mais importante para as nossas vidas: preservar a nossa saúde espiritual, preservar a nossa vida espiritual, querer muito mais do que vida nesse corpo, nessa terra, querer muito mais a vida eterna, a vida espiritual com Cristo, com Deus na glória. Irmãos, devemos colocar essa palavra como centro na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, e repassar para demais pessoas, para que elas entendam que a maior preocupação, o maior perigo não é a morte física,
mas a morte eterna. Porque quem parte com Jesus está muito melhor do que nós aqui. Muito melhor. Não há comparação daquele que está no reino de Deus, no céu, no paraíso. Não há comparação com nós que estamos ainda aqui nessa terra. Assim, irmãos, nós vamos finalizando essa palavra. Eu quero que vocês que estão me ouvindo fiquem de pé, por favor. Eu quero que cada um de vocês esteja nesse momento abrindo o coração, abrindo a sua mente, pedindo que Deus opere de acordo com a situação de cada um, de acordo conforme esteja no seu coração, na sua mente. Nós temos aqui diferentes situações, diferentes circunstâncias em relação à vida espiritual e a caminhar, estar com Cristo. Eu quero que vocês orem comigo nesse momento e que cada um coloque diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, o seu coração, a sua mente, para que o Senhor esteja acalmando o seu coração, trazendo o renovo, trazendo a transformação que precisa, o consolo, o conforto, para que Deus traga a salvação sobre a sua vida, para que Deus traga pelo seu Santo Espírito uma nova vida em Jesus. Ore comigo nesse momento, abra o seu coração e sua mente para Jesus Cristo, para que o amor dele inunde a sua vida. Vamos orar nesse momento agora comigo. Maravilhoso eterno Deus, louvamos ao teu santo nome, Pai. Agradecemos a ti pela tua misericórdia, Deus, pela tua graça, pelo teu favor sobre nós. Deus amado, pedimos mais uma vez perdão por nossas falhas, por nossos erros. Deus amado, agradecemos ao Senhor pela tua palavra, pela revelação que o Senhor nos deixou. Agradecemos a ti, ó Deus, pelo teu Filho Jesus Cristo, que veio a esse mundo, levou as nossas culpas, os nossos pecados, de forma que aquele que confessa o nome de Cristo será salvo. Aquele que confessa ao Senhor dos Senhores, aquele que entrega a sua vida, o seu coração a Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, esse herdará o reino eterno. Deus bendito, agradecemos, meu Pai, porque temos a oportunidade de compartilhar a tua palavra, de ouvir a tua palavra, e que a tua graça nos alcance, ó Deus, trazendo a reconciliação, meu Pai, trazendo a transformação de vidas, trazendo a salvação, meu Pai, de almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus eterno, que teu amor inunde a cada uma de nossas vidas e que entendamos, meu Pai, que muito mais importante é a vida eterna do que essa vida terrena, que muito mais importante, muito maior é a glória da vida com Cristo no teu reino, ó Deus, do que qualquer glória nessa terra. Deus amado, receba a nossa oração, ó Deus, receba as nossas vidas em tuas mãos, vai operando, meu Pai, segundo o teu Santo Espírito, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.